Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num único versículo lá do livro de Provérbios. É, um texto bem curtinho, mas que, olha, traz pra gente uma das escolhas mais radicais da vida, a decisão entre dois caminhos. Vamos juntos entender que escolha é essa e o que ela significa na prática. O versículo em questão é esse aqui. Provérbios 2, versículo 13. Ele fala sobre aqueles que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. A imagem que isso cria é, uau, super forte. Duas estradas, sabe? Com dois destinos completamente opostos. E é justamente nessa bifurcação que a gente vai se aprofundar. Então, o versículo está falando de uma troca de caminhos. Mas a grande questão é, isso é uma escolha real? Acontece de verdade no dia a dia? Para começar, a primeira parte da nossa análise vai direto ao ponto para responder isso. E a reflexão começa com uma pergunta bem direta. Será que existem pessoas que abandonam as veredas da retidão? É uma pergunta que meio que força a gente a encarar a realidade de frente, né? Será que as pessoas realmente desistem daquilo que é considerado o caminho certo? E a resposta é direta e talvez até um pouco desconfortável. Sim, uma palavrinha só, de 3 letras, mas com um peso gigantesco. E olha, isso é importantíssimo, porque confirma que abandonar o caminho da retidão não é só uma ideia, uma teoria. É um fato da experiência humana. E nem sempre são grandes traições, não. Muitas vezes são pequenos desvios que, quando a gente soma tudo, mudam completamente a nossa trajetória. Certo, então as pessoas se desviam. Mas a próxima pergunta vai ainda mais fundo. Será que existem pessoas que escolhem andar pelos caminhos das trevas? O ponto-chave aqui, sabe, é o verbo escolher. Isso muda tudo. Não se está falando de um deslize sem querer, mas de uma decisão ativa, totalmente consciente. E mais uma vez, a resposta é um sim bem claro. Isso é fundamental. Mostra que o caminho das trevas pode ser sem uma escolha deliberada. Mas por quê? Bem, talvez porque esse caminho prometa alguns atalhos, um poder ou até uma falsa sensação de liberdade. Então, quando a gente junta as duas respostas, o quadro fica completo. Essa troca de caminhos é real e, para alguns, é uma escolha totalmente intencional. Ok, então a escolha é real e pode ser intencional. Agora que isso está bem claro, vamos definir o que são exatamente essas duas veredas. Na prática, o que significa andar no caminho da retidão em comparação com andar no caminho das trevas? Primeiro, as veredas da retidão. A definição é bem direta. É a conduta justa e correta. Basicamente, é o caminho da integridade, da moralidade, da justiça. Esse é o nosso ponto de partida, sabe? O padrão, o nosso norte. E é aqui que o contraste fica gritante. De um lado, a gente tem a conduta justa e correta, do outro, os caminhos das trevas, que são descritos como sombrios, cheios de escolhas moralmente erradas e espiritualmente perigosas. Quer dizer, a distinção não podia ser mais nítida, né? O contraste é total. Certo. E diante de um contraste tão forte e de uma escolha tão real assim, qual seria o conselho prático que se pode tirar disso tudo? Vamos ver como essa análise se transforma numa orientação para a vida. E olha só, o conselho vem em duas ações que se completam. Primeiro, permanece nas veredas da retidão. A palavra-chave aqui é permanece, que sugere um esforço contínuo, uma vigilância. E segundo, rejeita os caminhos das trevas. Rejeitar é muito mais forte do que só evitar. É um não ativo consciente. Uma ação acaba reforçando e protegendo a outra, sabe? E com isso a gente chega na reflexão final. Esta análise toda não dá uma resposta pronta, mas deixa no ar uma pergunta muito poderosa e muito pessoal. Qual caminho é escolhido a cada passo? É incrível, né, como isso transforma um texto tão antigo em um desafio diário. A grande escolha não é um evento único, mas um processo contínuo, feito em cada pequena decisão. E essa é a grande ideia que fica. Obrigado pela companhia nesta reflexão.